Vocês já se perguntaram por que, apesar de hoje tudo parecer ter mais fácil acesso, os nossos pais ou avós conseguiam casa, carro e nossa geração não consegue, ou consegue com muita dificuldade, endividando, entre outras coisas? Bom, para isso a gente tem que entender a origem de tudo. Qual que é a origem do dinheiro? A origem do dinheiro é a crença no governo. E, tempos atrás, vamos pegar lá em 94, quando começou o Plano Real. Para isso, teve lá as coisas que o governo fez para fazer o Plano Real, conseguir uma paridade com o dólar, entre outras coisas. E para isso, existe um custo no tempo. E esse custo ele deve ser pago pelas pessoas. Só que ficou postergando e ficou enchendo de mais custos para gerações futuras. Por quê? Como o Brasil não é um país confiável aos olhos do planeta, pode ser no seu ou no do seu amigo, mas nos olhos no geral das pessoas, não é confiável. Então, o governo precisa de pegar dinheiro para fazer o populismo dele. Para isso, ele oferece títulos de dívidas, ou seja, pede dinheiro emprestado oferecendo juros altos, porque senão ninguém quer emprestar dinheiro para o Brasil e o político não consegue fazer nada. Então, para bancar o populismo dele, falar, fingir coisas, inventar historinhas que tá com fome, que tirou o pessoal da fome e que construiu escolas e que isso, que aquilo. Ah, mas é verdade, eu estudei escola. Tudo bem, pode ser, você pode achar que é verdade. Mas tudo tem um custo. Se não é a população atual que paga, é a próxima geração. E se a próxima geração não pagar, o preço vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando até uma hora estourar. Um exemplo muito prático disso é a subsidiação da gasolina. O governo, existe um cartel global feito por governos em conluio com empresas chamadas OPEP e OPEP+, que ali negocia a oferta de dólar, a oferta de combustível ao redor do mundo baseado no dólar. Pois bem, o governo não quis seguir isso e quis subsidiar. O que acontece? Ele pagou a gasolina por os brasileiros usarem. Só que quem paga o governo é a população, através de impostos e inflação. E para isso ele precisou de emprestar dinheiro para conseguir dinheiro. Então, aumentou os juros, deixou a taxa lá em cima e emprestou para o mundo inteiro. E qualquer um pode ir lá emprestar dinheiro para o governo. E como ele faz para pagar? Duas maneiras. Ou ele cobra mais impostos, ou ele imprime dinheiro. E como eu já expliquei, o dinheiro é uma crença no governo. E a percepção do valor do dinheiro tem baseamento na quantidade de dinheiro em circulação e na confiança governamental, mais o dólar, mas enfim, pensa só nesses dois por enquanto. Então, lá atrás, em 94, vamos supor que tinha 1.000 dinheiros em circulação. Então, um dinheiro tinha uma percepção de valor para as pessoas. Só que o governo tinha que fazer o populismo dele. Gastar, e a gente tem que pagar por isso. Independente do que for, da história bonitinha que você imaginar aí na sua cabeça. A gente tem que pagar porque isso é tempo de vida de alguém. Um recurso temporal de vida de alguém. E assim funciona o dinheiro. Todo mundo tem que pagar. Não sai do nada. Dinheiro não sai do nada. Beleza. Então, ficou lá, subsidiando gasolina, emitindo dívidas caras e imprimindo dinheiro. E aí, chegou um certo momento que começou a dar problema, lá por volta de 2016, por aí. Aí já teve que acionar o BNDES, o Tesouro Nacional, beleza, tá indo, até que chegou a pandemia. E na pandemia, os Estados Unidos imprimiram muito dólar. E o que aconteceu com a inflação dos Estados Unidos? Subiu, porque mais dinheiro em circulação. E para isso, os Estados Unidos aumentou os juros, porque lá estava tudo ficando caro e eles têm que controlar isso. Porque senão a população fica muito endividada e já estava endividada. E aí, o carry trade, que é as pessoas que pegavam dinheiro emprestado nos Estados Unidos em juros baixos e jogavam para o Brasil, pegavam emprestado e emprestavam para o Brasil em juros altos, o que fizeram? Tiraram do Brasil e voltaram para os Estados Unidos. Isso fez o dólar subir, a impressão desenfreada de dinheiro que o Brasil sempre teve veio à tona e o dólar subiu. E tudo nosso é precificado a dólar. O que aconteceu? O preço de tudo no Brasil subiu. E a gente continua fazendo populismo. É como se fosse um cozimento numa sopa. Vai cozinhando a população e a população não vê. Tudo vai ficando mais caro por causa de populismo do governo. Não tô falando se é certo, se é errado, se é bonitinho, se é feio. Estou falando das consequências de populismo e gastos do governo. Então, o populismo que o governo fazia lá atrás, na era pré-internet, era uma coisa completamente diferente. Porque para dobrar dos 1.000 dinheiro em circulação para 2.000 dinheiro em circulação, é uma coisa, mas para você dobrar de 50 milhões de dinheiro em circulação para 100 milhões de dinheiro em circulação, é outra coisa completamente diferente e ainda mais no mundo todo conectado que a informação circula a todo momento. Então, por que a gente não consegue as coisas hoje, apesar do Brasil ter virado um país mais aberto? Porque nós estamos pagando pelo populismo feito lá atrás, com inflação e com impostos. Só que a gente não está pagando totalmente, a gente continua empurrando para futuras gerações, empurrando. E isso uma hora vai estourar de novo, igual estourou na pandemia e vive estourando. E as pessoas não enxergam isso.
E aí culpam bancos, culpam o empresário malvadão, culpam não sei quem, e o político usa disso de populismo. Olha, as pessoas estão passando fome, olha esses bancos, olha isso, olha aquilo, sendo que é tudo culpa deles. Eles mesmos criaram os bancos, um conluio com os bancos tempos atrás, não permitiram outros bancos, os 4 bancos dominam o Brasil praticamente por culpa de governo. E tudo é culpa de governo, as pessoas não conseguem enxergar isso. Sempre que o governo gasta o de graça que o governo dá para vocês, a gente que paga com inflação e com impostos. Ah, mas o SUS é de graça, que salvou minha vida, que não sei o quê. A obrigação do governo, saúde, segurança e educação. Pelo menos um percentual disso ele tem que ter, não é possível. Eu já mostrei aqui que só no ano passado a gente pagou mais de 30 trilhões em dinheiro líquido. Não é patrimônio de bilionário malvadão. Patrimônio é outra coisa, em dinheiro líquido de imposto que a gente pagou para o governo. E vai ser sempre assim, porque as pessoas pedem mais governo, o governo continua fazendo populista, contando histórias bonitinhas, eles criam a população com fome, a população em rua, porque não consegue comprar casa, não consegue nada. Aí vem o populismo falando, vamos fazer auxílios, vamos dar casa para a população que não tem, que roubaram, mas foram coisas causadas por governos mesmo. E não pelas consequências que são os bancos, os empresários, malvadões. Não, tudo se derivou de culpa do governo. A crença do dinheiro, o dinheiro é uma história, é uma crença fiduciária, dinheiro fiduciário, é uma crença em governos. Se o governo gasta, a população tem que pagar, tem que vir de algum lugar. Por quê? Sempre que é um trabalho de alguém, é um recurso temporal da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou construindo um prédio, estou lá pegando tijolo, construindo argamassa. E o que está acontecendo? Meu tempo de vida não volta. Então, eu estou gastando meu tempo de vida em um recurso chamado dinheiro que eu posso trocar como um tempo futuro, com outra coisa. E toda vez que o governo gasta dinheiro, alguém está fazendo algum produto e serviço. Ou ele simplesmente está imprimindo dinheiro. E alguém tem que pagar por isso. Não vem de graça, não vem do nada. O planeta inteiro é feito por pessoas. E pessoas são animais irracionais que querem o bem deles e da família deles. Entendeu? Então pense bem, sempre que o governo faz um populismo, que você fala, os rentistas no Brasil são malvadões que dominam. Não, só existe rentista no Brasil porque o governo gasta muito e precisa de recurso financeiro para bancar o populismo dele. Emite dívida e imprime dinheiro, só por isso que existe rentista no Brasil. É uma consequência, não é uma causa. Então, tá na hora das pessoas começarem a se ligar, porque quanto pior é uma população, mais carente ela é, mais ela vai querer ajuda do governo e mais o governo vai gastar. E mais a população vai ficar pobre, não vai conseguir as coisas, vai morar na rua, vai passar fome. Então não caia nesses papinhos de que o governo tá ajudando a população, de que o governo tirou não sei quem da fome, de que o governo fez escola, fez SUS, fez isso, fez aquilo. É obrigação do governo saúde, segurança e educação. E eles fazem isso de maneira péssima e te enganam que está sendo muito bom e você louva esse governo. Não, toda a população, presta atenção, toda a população vai pagar isso ao longo do tempo. Ah, mas na sua Europa, mas na China, nós não somos um país confiável, nós não somos a China, nós não somos os Estados Unidos, nós não estamos na Europa. Nós somos o Brasil, nós perdemos várias oportunidades, várias chances de fazer várias coisas. E vai continuar e vai ficar mais caro. Então lembre-se disso. Se hoje ninguém consegue fazer nada, é porque lá atrás, décadas atrás, né? O Bolsonaro que não sei o quê. Não, todos. A gente já sofreu um histórico de inflação no Brasil. Então todos os governos, aquele que te engana, que fez coisa boa, que não sei o quê. Não, o governo não dá nada de graça. O dinheiro do governo vem da população e a inflação, quem paga também é a população com o tempo. Então, sim, independente se for renda, se for imposto sobre renda, se for imposto sobre herança, se for imposto sobre consumo, sempre isso vai ser dispersado na população e a população carente vai pagar. Ah, mas na Europa, mas na China, nós não somos Europa, nós não somos China, nós somos um país não confiável que governantes fazem merda. Então lembre-se disso, se hoje todo mundo tem gente sem estudo, tem gente sem educação, tem gente passando fome, tem gente sem moradia, lembre-se disso, 20, 30 anos atrás, o governo fez populismo e você está pagando hoje por isso. Não se esqueça disso. Quanto mais populismo, mais gente pagando no futuro. E antigamente, você podia trocar as coisas, fazer escambo, você tinha notas físicas. Hoje não. Hoje o governo controla tudo para você não sonegar, para te enganar que você não vai sonegar. E aí o que acontece? O pobre se fode mais ainda, ninguém consegue mais nada, tudo fica mais caro e a população se endivida mais, fica depressiva e fica doente. Então lembre-se disso. A causa raiz do dinheiro, a confiança fiduciária é do governo. Então, a culpa é do governo, tá?